Olá, amigos do Papo.com. Hoje nós vamos falar com você sobre essa situação global. A gente está fazendo uma série discutindo muito o que está acontecendo no mundo, né? Já foram várias entrevistas, mas a de hoje é especial. É com Marcelo Carvalho, que é ex-economista-chefe do BNP Paribas, economista global. Atuou no banco durante 14 anos, também trabalhou no FMI, do Morgan Stanley e em muitos outros bancos. E a ideia daqui não é só falar de macro, não. É explicar para você o que fazer de acordo com os cenários que estão por vir. O mercado vai acalmar, não vai acalmar, aonde investir, é hora de você pensar em mudar de país, ou o que você deve fazer. Recomendações que vão ser muito válidas para você na vida pessoal e nos seus negócios. Bem-vindos ao Papo.com. Marcelo, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você também. Quer dizer que o mundo não vai ser mais o mesmo a partir de agora, é isso? Olha, o futuro não é mais aquilo que costumava ser. O mundo mudou. E eu acho que tem três grandes mudanças acontecendo no mundo hoje. A primeira é a mudança tecnológica, a segunda é a mudança econômica e a terceira é a mudança geopolítica. No lado tecnológico, é a revolução da inteligência artificial. A gente tem que se acostumar com isso, veio para ficar. Quem não se adaptar vai ficar para trás. Sim. A segunda revolução que a gente está vendo, Tami, eu acho que é no lado econômico, porque a gente teve aí, desde o pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, uma ordem econômica internacional que privilegiava cooperação, que privilegiava comércio internacional, que privilegiava globalização. Esse mundo acabou. E o terceiro ponto que eu acho que é importante a gente pensar, que junto com essa mudança da globalização, tem uma mudança também geopolítica. Quer dizer, na Europa, onde hoje eu moro, isso é muito importante, em particular, porque você tinha um acordo internacional, uma ordem global, em que os Estados Unidos garantiam a segurança internacional, basicamente, o grande xerife do mundo. E a Europa, em particular, podia alocar os seus investimentos para uma sociedade de bem-estar, investindo menos em gastos militares. Isso também mudou. Então, eu acho que esses três grandes blocos aí que estão mudando, fazendo com que o mundo seja diferente do que a gente estava acostumado lá atrás. Mas isso, como é que isso deixa eu colocar, essa mudança está acontecendo agora e como é que isso afeta a vida das pessoas? Porque a gente estava acostumado a comprar produtos, made in China, made in Vietnã, passou a ser parte do nosso dia a dia, né? Se acostumar com um mundo globalizado. Isso não vai ter mais? A gente vai ter que produzir aqui no Brasil nosso tênis, é isso? Olha, não é também que a gente vai de um extremo para o outro, da globalização para a autarquia total, né? Não é isso também. Mas é uma transformação dos termos dessa globalização. Porque o que a gente teve aí nas últimas muitas décadas foi os Estados Unidos tomando a liderança nesse processo de abertura, de globalização, que beneficiou todo mundo. Sim. Eu acho que o problema no processo de globalização, o principal deles é que gerou ganhos para a economia global como um todo, para os países em geral, mas teve ganhadores e perdedores. E eu acho que a gente não soube, a gente como sociedade, né, não soube adequadamente transferir os ganhos entre os perdedores, dos ganhadores para os perdedores. Então, dou um exemplo aqui, você abre a economia americana, a turma que produzia automóveis lá na região, né, Detroit, do Rust Belt, famosa, Detroit, etc., essa turma que saiu perdendo. Para a economia como um todo, é um ganho, sem dúvida, e quem ganha, ganha mais do que está perdendo. Então, teoricamente, se você consegue fazer transferência, ou seja, reeducar esses trabalhadores que deixam de ter esse emprego, é bom para todo mundo desde que consiga fazer essa transferência. Essa transferência não foi feita. Eu acho que esse é o contexto que levou ao movimento anti-globalização que a gente tem hoje e levou a esse fenômeno político nos Estados Unidos, por exemplo, com as mudanças de política econômica lá. Não é só nos Estados Unidos, é um movimento de antiglobalização. Não, o protecionismo na Europa já é que talvez tenha sido feito de uma maneira mais acentuada, né?
Mas a questão do protecionismo, mesmo no Brasil, né? Quer dizer... O Brasil sempre foi protecionista em relação a outros países do mundo, menos, quer dizer, você olha os dados da OMC, a Organização Mundial do Comércio, é muito claro que as tarifas médias no mundo vieram caindo ao longo dos últimos muitos anos, nas últimas décadas, graças a inúmeros acordos. Regionais ou globais, as várias rodadas de redução de barreiras tarifárias, isso foi muito positivo, liderado pelos Estados Unidos. Eu acho que esse mundo acabou, claro, os Estados Unidos já estão tendo uma outra postura que está levando a um reposicionamento também de outros países. O problema da retaliação. Né? É muito tentador você introduzir uma tarifa de importação até o momento que você começa a ver as repercussões negativas dentro da própria economia e ainda mais quando você leva em conta que os outros países não ficam parados, eles retaliam. Mas, Marcelo, eu vejo o seguinte, você concorda comigo, a dólar foi sempre a moeda, só nos últimos 80 anos, depois da Segunda Guerra, a moeda que todo mundo, que regeu o mundo. Quer dizer, e é mais ou menos claro. E outro dia estou ouvindo um economista falar, não sei se você concorda com essa tese, que o modelo atual, os Estados Unidos têm que ter déficit com os outros países. Porque o dólar tem que estar, não pode estar nos Estados Unidos, o dólar tem que estar fora dos Estados Unidos. A hora que você inverte esse processo, quer dizer, você passa a não ter mais déficit, passa a ter superávit, vamos imaginar, situação hipotética, tem superávit com o mundo todo mundo deve. Para onde vai esse dólar? Olha, a percepção das pessoas sempre era que o dólar é o dólar. E eu acho que esse mundo também está começando a mudar. Papai falou, só um parênteses, papai falou assim, que o Safra falou assim, Tamer, compra dólar. Na dúvida, eu compro dólar. Compra dólar e guarda, né? Porque o dólar é moeda forte, tá aí. Não tem problema. E eu acho que esse era um consenso entre todos os analistas e economistas que, olha, ao longo das próximas muitas décadas, é possível que você tenha um reequilíbrio global, que o dólar tenha um pouco menos de força e que ganhe espaço aí outras moedas como o euro, talvez o ien, quem sabe a China tenta ganhar algum espaço. Mas havia esse consenso de que o dólar é o dólar por conta das instituições americanas, né? A regra da lei, enfim, o Banco Central americano, confiável, etc. Isso agora está começando a ser questionado. Não quer dizer que o dólar vai para o espaço, mas quer dizer que já há um questionamento que até pouco tempo não tinha. E acho que o fundamental aqui, esse questionamento inédito das regras do jogo, das instituições da economia americana. Então, o que eu vejo é um questionamento maior e, portanto, um papel mais importante relativamente de outras moedas. O euro acho que começa a ganhar um pouco mais de espaço, em particular. A moeda chinesa ainda tem muito para caminhar, o Japão ainda é relativamente pequeno, mas eu acho que você vai ter, ainda que o dólar tenha prevalência, predominância, essa predominância começa a ser questionada. Ou seja, não compre só dólar, é isso? Eu acho que você tem que pensar sempre em diversificação, né? Mas isso antigamente não precisava, antigamente era dólar. Não, né? assim, a primeira não é uma recomendação de investimento, mas é para a pessoa que hoje está pensando em locar dinheiro, né? Como é que eu vou? Não é só o dólar hoje que seria uma alternativa. Eu acho que faz sentido esse pensamento, que olha, que se antes passava contra o dólar, talvez hoje vale a pena pensar numa carteira mais diversificada, com outras moedas que não apenas o dólar. E você está morando em Londres, e o pound, como é que está? Olha, o pound está numa situação que desde o Brexit a Inglaterra está tentando achar o seu caminho. Tá. Ironicamente, com essas confusões todas recentes aí, nos Estados Unidos, tarifa, etc., e mudança geopolítica também, a Inglaterra está, na verdade, tentando se reaproximar da Europa, do continente. Retornar por vias indiretas, né? Enfim. Mas a moeda é forte ainda? A moeda ainda foi relativamente forte, assim, num contexto que a Inglaterra também tem seus desafios, é bom lembrar, né? Quer dizer, o que a gente teve lá recentemente foram anúncios de mais impostos, mais gastos e mais dívida. Então, tem seus próprios desafios internos, mas ainda é uma economia, em termos relativos, com uma moeda relativamente forte. Então, se a gente pudesse falar, o investidor que está nos assistindo, quer dizer, se quer estar pensando em investir no exterior hoje, ele pode investir tanto em euro, você acha que poderia ser interessante, e o yuan não, que você falou que ainda tem muito para caminhar, né? Qual é a outra moeda que você comentou? A Libra, você acabou de mencionar, eu acho que faz sentido franco pensar suíço, em está se falando em franco suíço também. Franco suíço é o tipo da moeda que tende a exercer um papel de porto seguro. Mais até do que era o dólar no passado.
porque é um país com uma geopolítica relativamente neutra, então é comum você ver esse movimento, né, de fortalecimento desses portos seguros, como o franco suíço, ou mesmo o ouro, muitas vezes. O ouro deu uma puxada, né? O ouro deu uma puxada pela questão geopolítica, acima de tudo. É que, enfim, o ouro não é um ativo que te rende, né? É uma moeda. É uma moeda, né? Não é como o Bitcoin, é uma moeda. Não, é uma moeda, é um ativo, mas não é um ativo que te rende, como um título, por exemplo, do Tesouro. É um bicho um pouco diferente. Então, mas aí nós falamos de confiança, e o investidor está olhando para a confiança, né? Então, você acha que a confiança no mundo, passado esse mês aí de fim de março, início de abril, né? Que é quando a gente está gravando o vídeo, o mundo está menos confiante? Olha, também eu diria o seguinte, não há bem que sempre dure, não há mal que nunca acabe. Então é importante, eu acho, para o investidor, é sempre ter calma. Então talvez a recomendação-chave aqui é muita calma nessa hora. Porque quando a coisa começa a degringolar, é muito tentador sair vendendo. Ah, meu Deus, não sei onde isso vai parar, vamos vender tudo, deixa eu sair desse negócio. Vou comprar um apartamento. Vou comprar um apartamento, vou... Tijolo. A bolsa caiu, vou vender tudo que eu tenho. Calma. Pensa sempre nas perspectivas de médio e longo prazo, pensa sempre numa carteira diversificada, pensa em casar aquilo que você está investindo com aquilo que você quer fazer com esse dinheiro lá na frente. Esse acho que é o segredo de ter boas finanças. E lembrando também que quando a coisa piora muito, muitas vezes o mercado tem mecanismos de autocorreção. Você vê as tarifas recentes lá nos Estados Unidos, a coisa começou em uma direção muito ruim, o mercado reagiu, inicialmente o governo lá parecia não estar dando muita bola para isso, até que chegou um ponto e falou, olha, né, aqui não dá. Então, tem esses mecanismos de autocorreção. Então é importante a gente ter em mente isso, olha, quando a coisa começa a piorar, e de repente você sai fora do mercado e aí perde a melhora quando ela vem. Mas, Marcelo, diferente de outros momentos que a gente passou que foram desafiadores, você pega 2008, você teve uma situação de a quebra de um banco. Tá? Havia um fato, né? Concreto. Né? Aí você teve Covid. Covid foi um fato. A economia mundial parou. Essa que nós estamos vivendo hoje, ela foi criada. Ela foi criada. Se você olhar a economia americana, ela não está tão ruim. Ela tem um problema de fiscal. Tá? Tem um problema fiscal, eu acho que o mundo todo tem um problema fiscal, né? E o deles é mais acentuado. Enquanto eles estão emitindo o título e o mundo está comprando, está tudo certo. Né? Mas não havia um problema assim, crítico para uma ação tão forte. Então, é pouco isso, quer dizer, o mundo não está tão ruim quanto a gente imagina que esteja do ponto de vista macro. Tem ajuste para ser feito, mas eu não sei se eu consigo fazer. Não é uma crise que agora quebrou um banco, tem uma crise global, um vírus que... Não temos isso, tá? Temos uma coisa que foi criada e botou pânico na sociedade mundial. Não é isso? Olha, eu faria 2 pontos aqui. O primeiro é que o ponto de partida, antes dessa confusão recente toda, é muito favorável. A economia mundial, como um todo, estava indo bem, depois da recuperação pós-Covid, e a economia americana, em particular, estava indo muito bem, obrigado. Quer dizer, os economistas falam até do excepcionalismo americano. A Bolsa indo super bem. A Bolsa indo bem, refletindo uma economia que estava crescendo, em média, significativamente mais rápido do que o resto do mundo desenvolvido. Estados Unidos versus o resto do mundo, Europa, etc. Por várias razões, dinamismo da economia americana, etc. Então, o ponto de partida inicial é muito favorável na economia americana em particular. A inflação vinha caindo, não está ainda na meta, mas não estava tão longe. O crescimento vinha muito bem, o desemprego muito baixo. Então isso é importante, quer dizer, você começa de um ponto favorável. Essa é a boa notícia. A má notícia é que, você tem razão, assim, é um tiro no pé o que a gente está vendo recentemente nas políticas que estão sendo sugeridas lá. Não precisava. Né? Eu acho que é ruim, é negativo. Você criou, concordo, você criou do nada. Não é um choque externo, exógeno, como foi a Covid ou quebra de banco. Foi um tiro no pé mesmo. Um gol contra, desnecessário. Mas com essa observação de que essas coisas se ajustam ao longo do tempo. Né? O próprio mercado reage. Então, mas confiança é uma coisa importante. Fundamental. Porque economia, você economista sabe muito bem, tem todo, você pode estudar tudo, mas se não tiver confiança... Não tem dúvida. Para. E eu acho que a questão da confiança foi rompida.
Olha o caso da Tesla. Sim. As pessoas têm ódio. Houve um movimento nacional de patriotismo. Eu compro qualquer coisa menos este carro, que é o símbolo, né, do Império Americano. Né? Então você vê pessoas, amigos nossos, falando: olha, eu compro um elétrico, mas eu não compro um Tesla. Quer dizer, isso é um reflexo de. E não é de curto prazo. Né? As pessoas estão ressentidas. Não sei se essa é a palavra. Olha, eu acho que aqui é um quadro em que você tem efeitos mais duradouros, ficam cicatrizes, em outras palavras. Então eu estou tentando dizer que os extremos acabam se autocorrigindo pela força do mercado, mas não quer dizer que está tudo bem como antes no quartel de Abrantes, muito pelo contrário. Tem efeitos aqui permanentes, né? Um deles é a confiança. Quer dizer, é difícil hoje para os mercados terem a confiança na política americana do jeito que você tinha no passado, porque fica a dúvida, bom, tudo bem, a tarifa foi imposta, foi retirada, quem me garante que amanhã, qualquer momento, não sei, daqui a meia hora, quando acabar nossa conversa aqui, de repente já mudou de novo, né? E mesmo tentando olhar assim, mais médio e longo prazo, mesmo que você daqui a 4 anos eleja um novo presidente nos Estados Unidos, com outras ideias mais favoráveis ao mercado, fica ainda a dúvida, bom, tudo bem, mas e dali a outros 4 anos, será que entra um outro presidente com outras ideias? Então, eu acho que há danos permanentes na percepção, na confiança das pessoas, e há danos permanentes também na geopolítica. Né? Esse arranjo que a gente tinha, com a Europa em particular, contando ali com o guarda-chuva da OTAN, né, para não precisar gastar com gastos militares, com defesa, esse mundo acabou. Mudou. Os europeus estão desesperados, correndo atrás do prejuízo. Mas você não acha que os europeus vão acordar? Já acordaram. Né? Quer dizer, já acordaram. Tinha uma situação que era muito confortável, né? Então. E acordaram no meio de um pesadelo, tenho que dizer. Eles acordaram assustados, dormiram no ponto, agora estão correndo atrás. Então a gente claramente vai ter um aumento em gastos de defesa na Europa. Eu acho que o exemplo mais visível é na Alemanha, né? Que era, enfim, desde a Segunda Guerra, você teve ali uma Alemanha muito reticente em gastos, como o Japão também, em gastos militares. Eu acho que até era intencional que fosse assim por parte dos Estados Unidos, da geopolítica global. Isso mudou. Mudou agora com as novas regras fiscais na Alemanha, que eles, enfim, mudaram a regra do jogo, tentando usar aqui uma linguagem mais compreensível para a gente que está no Brasil. Acabou o teto de gastos, por assim dizer. Se você quiser. Então, você pode gastar, porque se você gastar com defesa, não conta para fim do teto de gastos. Simplificando. Sai do orçamento. Sai do orçamento. Tá. Então pode gastar e vai gastar com várias implicações, né? Uma é a implicação da dívida. Alguém tem que pagar essa conta. Você falou antes aí do problema fiscal nos Estados Unidos, Sim. que é grave, é sério, e é um problema global. Você mencionou que eu trabalhava no FMI, e a sigla em inglês é IMF, né? A brincadeira que tinha lá é que a IMF não quer dizer International Monetary Fund. A IMF quer dizer It's Mostly Fiscal. O problema é basicamente fiscal. Porque a gente sempre ia, quando ia para um país, na época que eu estava no FMI, você olhava a conta fiscal e falava, olha, tem que botar a conta fiscal em ordem. Na pandemia, entretanto, mesmo o FMI falou, olha, gasta que tudo bem. Entretanto, essa gastança toda, que era compreensível na época da pandemia, acabou ficando. Né? Poucas coisas são tão permanentes como o aumento temporário de gasto. Então, você vê, tem um problema fiscal no mundo inteiro, que é agravado com esse maior gasto militar, particularmente na Europa. Então vai ter um problema de dívida, e aí em algum momento as gerações futuras vão ter que pagar. Você está colocando assim, gastos ampliados, inflação crescente. E acho que tem uma pressão sobre a inflação. Vamos ter inflação no mundo, vamos ter inflação, e quem está um pouquinho nesse capítulo. Quando você está falando de inflação, parece que essa inflação veio para outro patamar e a gente vai conviver com isso durante um bom tempo. O que significa isso para as pessoas? Antes até de falar de inflação, deixa eu só terminar um ponto que eu queria mencionar, que é uma consequência desse maior gasto com defesa na Europa. Tem um impacto sobre as contas fiscais, mas eu acho que tem um impacto também sobre a segurança geopolítica. Quer dizer, vai ter muita gente agora investindo mais em gasto militar, muita gente mais interessada em ter bomba atômica. Então fica um mundo mais perigoso, eu acho. Né? A probabilidade de guerra, tal, não quero ser catastrofista,
mas é importante a gente ter em mente que fica um mundo assim mais instável, mais volátil, tem que pensar nisso. Respondendo a sua pergunta de inflação, os economistas, quando olham essa coisa de tarifa, por exemplo, todos eles concordam, e olha que é difícil o economista concordar, né? Mas todos eles concordam que é como se fosse um choque negativo de oferta. Deixa eu traduzir isso. Olha, é ruim para o crescimento e ruim para a inflação ao mesmo tempo, né? E então, essa percepção para os Estados Unidos, em particular hoje, que a economia vai crescer menos, já se fala até a probabilidade de recessão, e você vai ter pressão de inflação, porque A fica recessão mais... que não estava contratada. Não estava contratada. Ninguém pensava que ia ter. Quer dizer, A recessão dos Estados Unidos, quer dizer, nos últimos anos, até as pessoas imaginavam, com o Banco Central americano subindo o juro, em algum momento vem recessão, é que nem aquela peça de teatro esperando Godot. Você espera, ele nunca aparece. Então não teve recessão, não era para ter, agora já se fala na possibilidade de ter recessão. Normalmente quando tem recessão, não tem inflação. Mas esse é um choque perverso, porque ele traz ao mesmo tempo uma desaceleração econômica, talvez recessão, e uma pressão de custos também. Quer dizer, tudo aquilo que era importado fica mais caro. Isso pode respingar para outros países do mundo também. Então, a gente tem um quadro também, que acho que a gente vai ter inflação no mundo em geral, especialmente nos Estados Unidos, provavelmente acima das metas por mais tempo. Isso significa também que vai ter menos espaço para os bancos centrais cortarem o juro tanto que eles gostariam. Quer dizer, claro que se for uma desaceleração séria, recessão, o Banco Central corta o juro, o Fed, aqui o Banco Central no Brasil também, mas a inflação incomoda. E olhando sob o ponto de vista de quem está acompanhando e pensando em investimentos, tá? Uma das metas é se proteger contra a perda, que a inflação corroa seu capital, seu ativo. Então, investimentos atrelados à inflação pode ser interessante. Olha, você tem os títulos aí, NTNB, falando né? de Enfim, Brasil, né? Falando de Brasil mais especificamente, claro, tem uma gama ampla de investimentos possíveis. Um deles é esses, sim, títulos do governo, do Tesouro, atrelados à inflação. Então, tem essa vantagem de trazer uma proteção contra a inflação e mais um juro real, né? As juros acima da inflação, que hoje está bem gordo, na verdade. Está pagando que 8%, chegou a ter 6, 7, 8%. É uma taxa que é uma taxa, assim, para termos históricos do Brasil, é uma taxa elevada. Quer dizer, poucos momentos você teve, momentos de crise só que você teve taxas tão altas assim. Não quer dizer que não pode subir mais ainda. Marcelo, a inflação global também afeta a inflação Brasil? Eu acho que acaba respingando também. Tá. Parte do movimento aqui tem a ver com o dólar também. Quer dizer, se o dólar se enfraquece, outras moedas se fortalecem, então isso ajuda aqui para o Brasil. É ruim para os Estados Unidos, mas é bom para o Brasil. Então tem um pouco aí de uma redistribuição da inflação. Parte também da história tem a ver com o preço de commodities. Se tiver mesmo uma recessão americana e global, o preço de commodities tende a cair. É o que a gente está vendo no preço do petróleo, recentemente, por exemplo, né? Então isso também tem um impacto. Mas eu tenho a impressão que, pelo menos no curto prazo, dos próximos meses, o impacto predominante é pressão para cima de preço, porque é um choque negativo. Brasil, a despeito dos nossos dificuldades, teremos taxas de juros, na sua visão, alta por um período mais longo aí? Eu acho que sim. Quer dizer, o Banco Central está chegando no fim aí do aperto de juro, já está sinalizando que se subir de novo não sobe tanto quanto no passado. Então está mais perto do fim do ciclo de alta de juros do que do começo, não tem dúvida. Em algum momento isso volta a cair. Quer dizer, no Brasil, historicamente, o juro não fica parado muito tempo. A gente tem essa se mexendo, né? Então, agora que parar de subir, o mercado já vai começar a perguntar, bom, quando é que cai? E em algum momento volta a cair. Mas o meu ponto aqui, eu tenho a impressão que não vai cair tão rápido e tanto quanto seria o caso se as coisas fossem diferentes. Ou seja, no médio prazo, o investimento em renda fixa pode continuar interessante. Mas eu queria te fazer uma outra provocação. Você tem um título público, que é investir lá com o risco do governo, do governo não nos pagar, que eu acho que está fora desse cenário. A gente, hoje, pelo menos, não temos esse cenário. Mas você tem os títulos privados. Tá? E aí me preocupa um pouco. Eu queria a sua análise sobre isso. Até quando as empresas brasileiras vão conseguir suportar, se financiar a esse nível de juros? Ou seja, a gente corre risco de as empresas não conseguirem pagar e começarem a não honrar seus compromissos, porque as pessoas compram papel, não, eu estou investindo em renda fixa, eu estou servindo, mas está comprando papel lá da empresa X. Tá? Tem o risco da empresa, né?
os FDICs, todos Claro. esses... E aí, com juros altos, e o cenário lá fora também de juros altos, e economia em recessão, olha que estou te dando um cenário desafiador aqui. É um caldo aqui que você tem que olhar o retorno e tem que olhar o risco também. Normalmente essas coisas andam juntas, não tem almoço grátis. Então, em geral, se o retorno é alto, quer dizer que o risco provavelmente também é razoável, tem que olhar isso com calma. Tem que olhar, no caso de títulos privados, qual é a empresa específica, qual é o modelo de negócios dela, tem que olhar o setor como um todo e tem que olhar o macro também. Mas eu acho que é importante lembrar também que esse cenário global, desafiador como de fato ele é, traz também oportunidades, né? Pegando a coisa da tarifa, por exemplo, um exemplo simples aqui. Se o Brasil de fato tem uma tarifa imposta pelos Estados Unidos de 10% e outro país, o Vietnã, qualquer um outro, tem 20%, tem a possibilidade de ter desvio de comércio. Quer dizer, aquilo que era feito lá, exportado dos Estados Unidos, é feito aqui. Mas é feito rapidamente isso? Não é rápido, não. Demora. É isso que eu falo, quer dizer... Tem também essa Você não ótica tira aí. uma fábrica de lá e monta aqui em uma semana, um mês. Não, isso tudo demora, anos até, eu diria. Uma coisa que talvez seja até mais rápida é o redirecionamento das exportações no setor agrícola. Então, um exemplo é aquele da tarifa, né? Se a China, como é o caso agora, né? A guerra comercial hoje parece ser concentrada entre Estados Unidos e China. Sim. Que, aliás, essa bola já estava cantada. Desde o começo. Desde o começo, era para ser. E aí eu dou um passo para trás, olho a geopolítica global. Esse é o grande desafio dos próximos muitos anos na geopolítica, é o conflito, o confronto entre Estados Unidos e China. Sempre foi. Mais até do que a questão comercial, né? A questão geopolítica mesmo, tecnológica. Eu falo sempre que essa relação tem, se encaixa em 3 letras C. É conflito, cooperação, esqueci outro, cooperação. Né? Eu gosto do número 3, que é fácil lembrar. Tá. Então, na área de cooperação, eu acho que tem um espaço imenso aí, que é, por exemplo, na questão de mudança climática. Não tem como se resolver o problema de mudança climática sem ter os 2 grandes poluidores, né, do mundo, que são Estados Unidos e China, sentando na mesa para resolver essa questão. Tem a questão da cooperação, tem a questão da competição, que é o caso da tecnologia. Né? Claramente, 2 sistemas distintos aí tentando competir pela supremacia nessa área, inclusive inteligência artificial. E tem a questão do conflito, que eu diria é o que você olha quando você está pensando em Taiwan, que é muito mais do que Taiwan, né? O que isso significa para outros países da região que se apoiam na proteção implícita dos Estados Unidos para a segurança militar ali na Ásia. Mas eu estou desviando aqui do assunto, queria voltar para retomar a ideia de oportunidades, e eu queria dizer que na questão da China com os Estados Unidos em particular, se a China vai importar menos dos Estados Unidos, não vai, por exemplo, consumir tanta soja americana, quem é um grande produtor de soja no mundo é o Brasil. Não é que o chinês come soja, né? Porque a ração eles comem muito pouco, na carne de porco. Mas, enfim, é uma oportunidade, é um exemplo de uma oportunidade que surge apesar desse ambiente global muito desafiador. E isso, você acha que isso pode refletir em crescimento do país, da nossa economia? De setores, certamente. O setor agribusiness no Brasil hoje é forte, pujante, tem sido, acho que continuará sendo. Se isso vai ser suficiente para carregar a economia como um todo, aí você tem que lembrar que tem outros setores também, tem serviços, tem indústria, mas a agricultura é um setor, no Brasil em particular, muito forte, o agribusiness. Né? E em termos assim, de olhando o mundo hoje, quer dizer, você vê uma Europa retomando, pode ser interessante fazer algum tipo de investimento na Europa ou não? Ásia a gente tem uma incógnita, a gente tem Rússia, eu acho que Rússia é uma coisa engraçada, né? Porque Rússia estava muito perto da China, né? E agora os Estados Unidos tentam se aproximar, né? Como é que fica essa... Quais são as oportunidades de investimento no mundo? Você está em Londres, você é um privilegiado, né? Mora no Regent Park, perto do Regent Park, um dos mais nobres de Londres. Eu estou tentando conseguir uma boquinha para ficar uma semana lá na casa dele. Muito bem-vindo também. Está documentado aqui. Quais são as oportunidades no mundo hoje? Olha, na Europa que você mencionou, e onde eu estou olhando aqui mais de perto, eu acho que tem vários cenários possíveis, mas um deles é ironicamente até favorável, no sentido de que
historicamente, a Europa sempre se fortaleceu em momentos de crise, né? A própria Constituição da União Europeia veio da ideia de nunca mais ter os horrores da Segunda Guerra Mundial. Essa é a origem, né, de toda a ideia da União Europeia. Então, você pode até argumentar assim, no médio e longo prazo, que, ironicamente, tudo que está acontecendo hoje vai levar a uma Europa mais forte. E, em parte, é o que a gente está vendo mesmo. Quer dizer, os países europeus se unindo hoje em suporte à Ucrânia, porque sabe que a Ucrânia, né, enfim, é o que te permite, é um colchão ali entre a Rússia e o resto da Europa. É a porta de entrada. É a porta de entrada ali. Então, não é apenas um altruísmo simples assim, né? É uma questão geopolítica importante e vários países da Europa têm se unido em defesa aí da Ucrânia, em defesa da própria Europa como um todo. Então, eu acho que tem essa perspectiva positiva, que também não é simples, quer dizer, porque dentro da Europa, claro, você tem uma união imperfeita, né? Você tem uma União Europeia, sim, de bens e serviços, etc. Mas tem uma união monetária, porque é o euro, né? Mas você não tem uma união fiscal, por exemplo. Você não tem uma união das regras. E nunca teve, né? Nunca teve. Talvez até você avance, ter essa ideia de emitir títulos da dívida em conjunto, etc. Mas isso ainda está engatinhando. Mas você acha que o europeu vai aguentar sofrer? Porque assim, hoje eles têm um estado de bem-estar social garantido pelo poder público, né? Isso vai ter que se mexer. Isso vai ter que se mexer. Porque eles aceitam isso? Porque você está na Inglaterra, a Inglaterra acho que é uma coisa meio à parte, né? A gente teve o Brexit, né? Mas não é. Você vai ter que cortar benefícios. E aí? Esse ponto é fundamental, Tamer, porque a gente, digo, a Europa, nos últimos 80 anos, eu diria, desde a Segunda Guerra Mundial, se acostumou com esse ambiente que os Estados Unidos garante a segurança militar da Europa via o acordo da OTAN e, portanto, você pode alocar os seus recursos lá na Europa com gastos de bem-estar social. Sim. Que é o que a gente vê, né? Os indicadores todos revelam, dos países nórdicos em particular, né? Isso é muito evidente. E aí eu trago uma analogia. Você lê qualquer livro, texto de economia, de introdução à economia, tem essa ilustração de manteiga versus canhão. Quer dizer, os recursos na economia podem ser produzidos, digamos, você tem duas coisas que você pode produzir. Ou você produz manteiga, ou você produz canhão. Por muitos anos, a Europa produziu manteiga. Agora vai produzir mais canhão. O que significa que se você aloca os recursos, como vai ser o caso, para enfim, gastos militares, sobra menos para outra coisa. Então, a própria ideia de um estado de bem-estar social, com gastos nessa área, que a gente se acostumou na Europa nas últimas décadas, eu acho que isso vai ter que ser revisto. E aqui no Brasil, a gente tem que produzir o quê? Mais manteiga ou mais canhão? Olha, aqui a gente tem que produzir tanta coisa, né? Tem dia que tem manteiga, mas falta pão. Então, os desafios são enormes, mas as oportunidades são imensas também. Eu acho que a dificuldade no Brasil é grande, ela só não é tão grande quanto as oportunidades que a gente tem. Uma coisa que eu queria provocar você, a gente mora em São Paulo, né? Então, ou mora na capital. E outro dia eu fui visitar um cliente em Maringá. E cara, é outro mundo. Você chega lá, sabe, o astral é outro, as pessoas estão investindo, tem emprego, parece que você está numa outra vibe. Qual é a real do Brasil? Olha, a real do Brasil é que a gente tem muitas reais, a gente tem muitos Brasis aqui dentro. Você pega o Sudeste versus Nordeste versus Sul, versus Amazônia, Centro-Oeste. Você pega o interior versus capital, que é o que você está falando. São muitas realidades distintas dentro de um contexto maior, mas o que se gere também é esse ponto, que acho que vale a pena insistir também, que existe sempre oportunidades. Quer dizer, sem indústria... Mas é impressionante, cara. E oportunidades assim, excepcionais, né? De novo, agrobusiness, acho que é um exemplo clássico. Mas muitas outras áreas, quer dizer, a gente olha a indústria que vem perdendo espaço, mas você vê o agrobusiness que está indo muito bem. Forte. Setor imobiliário. Setor imobiliário. Eu queria só abordar um ponto com você. Infraestrutura, tá? Até para investidores que estão nos assistindo. Parece que o Brasil tem uma grande oportunidade em saneamento e projetos de infraestrutura. Tá? São projetos interessantes sob o ponto de vista de investimento?
Olha, eu vou te dar uma má notícia e uma boa notícia. Tá, boa primeiro. Não, vou começar pela má notícia. A má notícia é que na infraestrutura, olha, o Brasil ainda tem muito que avançar. A boa notícia, olha, no Brasil, a infraestrutura ainda tem muito para avançar. Quer dizer, o problema é a oportunidade. São os dois lados da mesma moeda. A infraestrutura no Brasil é precária, que a gente sabe, saneamento, rodovias, aeroportos, ferrovias, etc. O reverso da moeda é que isso traz para a gente uma enorme oportunidade de investimentos, negócios, inclusive de investimento estrangeiro aqui no Brasil. Eu vejo as empresas que olham o Brasil com essa perspectiva de médio e longo prazo, vem aqui muita oportunidade. E para investir nesse segmento, você acha que é uma coisa interessante? Porque são projetos que te garantem uma rentabilidade de longuíssimo prazo, né? São projetos de 40 anos. Aí tem que ter esse estômago também, né? Quer dizer, quando eu falei ali no começo que você tem que casar, né, os seus horizontes, o que você quer fazer com dinheiro, como é que você quer usá-lo, para não ter um descasamento. Tem que ter estômago para investimentos de longo prazo, né? Porque não é uma coisa, não é um CDI que você compra hoje e vende amanhã, né? São projetos de longo prazo. Com rentabilidades que são interessantes. Que são interessantes, claro, com risco associado também, depende do setor, depende do projeto específico. Mas para esse objetivo de longo prazo, acho que é uma opção interessante. E você tem o quê? Você tem fundos de investimentos que investem em empresas de saneamento, essas coisas? Eu, particularmente, olha, eu, na verdade, como eu não estou mais no Brasil, eu tenho limitações que eu posso ter aqui. Então, eu só posso ter Previdência e CDB. Então, eu cumpro a regra, é isso que eu tenho. Mas se você estivesse aqui, você estaria, agora para a gente amarrar, que nós agora... Você como economista, você quer ser mais conservador do que tomador de risco, né? Como é que você alocaria o seu recurso hoje? Se você tivesse lá um valor X, no Brasil e fora do Brasil, o que você olharia hoje como oportunidade? Lembrando que não é uma recomendação, gente, é só a carteira do Marcelo que a gente quer saber. Aí eu tenho que ter muito cuidado, porque eu não tenho esse papel de recomendar investimentos específicos. Não, a ideia não estamos recomendando nada aqui. Mas eu diria assim, do ponto de vista de um economista olhando o Brasil, eu acho que é importante ter isso, uma carteira diversificada, não bota todos os ovos numa cesta só. E eu acho que é importante você ter um entendimento do que é o retorno que você está tendo, mas também o que é o risco, entender bem o risco. Quer dizer, se esse negócio cair da noite para o dia, eu tenho um estômago para aguentar o tranco e carregar esse investimento até a maturação dele. Essa pergunta você tem que fazer antes de cair, né? Porque depois que o negócio caiu, é tarde demais. Então, acho que você tem que primeiro fazer esse autoquestionamento. Qual que é o meu apetite para risco? Qual que é o horizonte que eu quero aqui de investimento? Qual que é o retorno que eu tenho versus o risco que eu tenho? E será que minha carteira está suficientemente diversificada? Isso é fundamental. Tanto em termos do que eu tenho aqui, quanto se quiser investir lá fora também. Então, casamento de horizontes, entender bem o seu apetite de risco, diversificação da carteira. Acho que esses são segredos para o sucesso. Algum setor que você acha mais interessante? Né? A gente falou aqui do agribusiness, a gente falou aqui de infraestrutura. Do ponto de vista macro, eu acho que esses são setores em particular que têm muito potencial. E do ponto de vista da nossa economia, você está otimista, pessimista? A questão fiscal é a questão que todo mundo fala, mas o Brasil continua crescendo ou tem que mudar a rota? Olha, eu acho que a gente tem que sempre ir ajustando a rota, sim. Eu acho que no lado fiscal, aí que a preocupação é maior mesmo, porque a dívida continua crescendo, a gente tem que ter um reequilíbrio aí das contas, mas eu acho que ao mesmo tempo o Brasil tem muitas oportunidades. É interessante, hoje eu moro em Londres, como você falou, e é curioso olhar o Brasil de fora e olhar o Brasil de dentro. Quando a gente está aqui dentro, a gente tende a olhar só as coisas ruins e tende a não perceber tantas oportunidades. Quando você está de fora, eu acho que você acaba tendo uma visão um pouco mais equilibrada. Olha, sim, tem muitos desafios, mas para lá não é só o Brasil, aliás. A questão fiscal é um desafio no mundo inteiro. Não quer dizer que a gente não tem que olhar isso, não quer dizer que é um problema sério, tem que ser resolvido, mas no contexto global, olha, não é só o Brasil. E do ponto de vista das oportunidades também. Quer dizer, o Brasil tem tanta coisa para oferecer que outros países não têm. Tem um monte de vantagem comparativa aqui. Na questão, por exemplo, climática, né? Que a gente tem aqui de recursos naturais. Mas o estrangeiro olha isso como um diferencial. E eu acho que olha diferente do brasileiro. De novo, tanto o inglês
tende a ser muito pessimista com a Inglaterra, como o brasileiro muitas vezes tende a ser muito pessimista com o Aquela Brasil. história, o francês olha a Torre Eiffel e fala, Torre Eiffel. A gente olha a Torre Eiffel, a Torre Eiffel, né? É um pouco isso, a gente olha o Brasil, é o Brasil, né? Então, mas talvez você não esteja vendo as oportunidades que estão aqui. O francês olha o Cristo Redentor e fala que maravilha. Que maravilha, é um pouco isso, quer dizer, a gente tem que olhar para isso. Marcelo, eu queria super agradecer a conversa, foi ótima. Quando é que você vai voltar agora para Londres? Como é que está a tua agenda? Agora eu estou voltando para Londres, mas de vez em quando eu venho aqui para o Brasil para bater um papo com os amigos. Não, e você está sempre convidado aqui, ou senão a gente faz via Zoom também, viu? Opa, funciona. Mas vai acalmar a coisa, posso ficar tranquilo? Olha, podemos ficar tranquilos. Veja bem, não é? Veja bem. Você tem sempre falar bem. E eu acho que a gente está num ambiente que vai ter volatilidade, não tem dúvida. Você acorda de manhã, a coisa pode mudar rapidamente. Mas o fundamental, eu acho que a mensagem principal é essa: muita calma nessa hora. O mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. O mundo vai se mexer, sempre vai se mudar. E não teremos uma guerra mundial. Se Deus quiser, né? Eu acho que isso não é cenário que o pessoal vai ter uma guerra mundial. Não parece o mais provável. Vai ter muita confusão, vai ter muita volatilidade, vai ter muita bagunça, mas a gente deve já estou mais calmo, então já me tranquilizou. Marcelo, eu queria te agradecer, você que nos acompanhou aí, espero que tenha curtido essa conversa, foi bem à vontade, falamos sobre cenários, sobre possibilidades de investimentos, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço, até lá, gente.